O assunto que nós encerraremos esse segundo encontro, esse bloco de conteúdos aqui voltados para a pessoa com deficiência é a própria Resolução CNJ 230 de 2016. Você que faz concurso na área de tribunais deve já ter tido algum contato, já deve saber que essa resolução veio e modificou a estrutura de cobrança de provas de concurso público, né? Claro que essa questão envolve só o artigo lá 19 da resolução e essa resolução acaba sendo cobrada, tem sido exigida em concursos públicos. É uma resolução simples. Uma resolução simples por quê? Porque, na verdade, ela vai reproduzir o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por isso que, na verdade, aqui, nós agora, já tendo estudado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós podemos fazer uma análise bastante didática, bastante tópica e objetiva em relação à resolução CNJ, né? Só lembrando, pessoal, como que vai se colocar esse tema e fazendo aqui uma retomada. A partir do momento que nós tivermos a aprovação da Convenção de Nova York, do protocolo facultativo, que foi internalizado em nosso ordenamento jurídico como norma constitucional, nós criamos, na verdade, a necessidade de que o poder público voltasse os seus olhos para criar políticas públicas específicas para a pessoa com deficiência. Legal? Perfeito. É isso que nós temos. Decorrência disso, foi o surgimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. E esse estatuto, ele também criou uma série de políticas públicas, dizendo, órgãos, Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, vocês deverão atuar também com observância a essas regras. Executivo, você deve definir políticas públicas. Judiciário, você deve respeitar as regras relativas à acessibilidade, às tecnologias acessivas, aos direitos, à plenitude da capacidade civil, enfim, você deve também dar tratamento adequado aos jurisdicionados, aos seus servidores, que eventualmente sejam pessoas com deficiência. O resultado disso foi a edição da Resolução 230 de 2016 do CNJ. Essa resolução, pessoal, o que ela fez, né? Essa resolução, ela veio estabelecer, na verdade, a proteção específica, explicitar regras e direitos específicos que são aplicados dentro da estrutura do Poder Judiciário e dentro de toda a estrutura do Poder Judiciário. Quando eu falo toda, pessoal, eu não estou falando do Poder Judiciário Federal apenas. Eu falo, claro, do TRF, dos TRTs, dos TRS, dos TRS, né, do STM, do STJ, do STF, do TSE, do TST. Mas também do Poder Judiciário Estadual, dos Tribunais de Justiça. Os concursos têm se adequado cada vez mais dentro desse conteúdo e essa matéria tem sido colocada, essa matéria tem sido cada vez mais frequente em provas. Dentro do estudo da resolução, e para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo aqui, pessoal, vejam só. A Resolução 230 de 2016, ela é uma norma de caráter regulamentar. Quando eu falo norma de caráter regulamentar, na sua cabeça deve vir uma série de informações. Primeira delas, é uma norma que não é editada necessariamente, nesse caso ela não é editada mesmo, pelo Poder Legislativo, ela é editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Portanto, pessoal, ela vem a regulamentar a legislação, a Constituição, a Convenção, né, que é norma com status constitucional, e principalmente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146. Se ela é norma regulamentar, você deve pensar também em hierarquia. Por que em hierarquia? Porque porque a Resolução 230 não pode contrariar o Estatuto, não pode contrariar a Convenção de Nova York, não pode contrariar a Constituição. Resultado? Nessa tela. Vejam só, pessoal. O que nós temos aqui? A Constituição Federal, ela está no nosso ápice do ordenamento jurídico, juntamente com a Convenção de Nova York e com o protocolo facultativo, que você já sabe o quê? Você já sabe que o artigo 5º, né? Você já sabe que o artigo 5º, parágrafo 3º, ele diz que se a
convenção for internalizada observando aquela quórum qualificado, ingressa no nosso ordenamento como emenda constitucional. E foi o caso. Abaixo nós temos o quê? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei ordinária infraconstitucional. E a resolução, ela está na base. Ela deve respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência sob pena de ilegalidade. Se ela contrariar, e nós não temos, na verdade, a princípio, entendimento hoje de regras que eventualmente contrariem, mas se ela contrariar, ela está incorrendo em ilegalidade, certo? Portanto, só para que você saiba o que é essa resolução no contexto do arcabouço normativo que trata do direito das pessoas com deficiência. Vamos lá, então, tratar? Qual é a finalidade, pessoal? Né? Qual é a finalidade da resolução? Vejam só. Seguinte, pessoal, a resolução, né, ela trata da adequação das atividades do Poder Judiciário à normativa nacional e internacional em relação à pessoa com deficiência, como eu falei para vocês aqui, certo? Vejam só, pessoal, na sequência, né? Na sequência, o que nós temos? Vejam só, nós temos também alguns conceitos. Ah, professor, esses conceitos de barreiras eu já estudei. Isso mesmo, por isso que eu falei para vocês que a análise aqui é tópica e direta. É tópica e direta porque se você já estudou, ou se você estuda o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fica tudo muito mais fácil. Nós temos aquela classificação tradicional das barreiras, né, das espécies de barreiras. Vejam só como que nós temos aqui. Barreiras urbanísticas. Essas barreiras urbanísticas, vejam só, são aquelas que estão nas vias e nos espaços públicos de uso. Espaços, né, públicos ou privados de uso coletivo. Nós temos as barreiras nos transportes, que envolvem lá os meios de transportes. Temos as barreiras nas comunicações e na informação, que envolve lá o recebimento de mensagens e a transmissão das informações. Temos as barreiras no comportamento das pessoas. E, por fim, as barreiras que envolvem, né, as barreiras que envolvem os instrumentos de tecnologia. Legal, pessoal? Isso mesmo, como disse a colega, parece um copia e cola, em grande medida, da nossa resolução do CNJ, do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas é importante que eu faça, de novo, passe rapidamente por esses conceitos, que daqui a pouco nós vamos sim tratar de algumas regras um pouco mais expectativas. Bacana? Na tela. Vejam só, pessoal. Discriminação, né? Alguns conceitos. Discriminação é qualquer tratamento diferenciado em razão da deficiência, né? E vejam, aqui ele acaba usando um conceito de discriminação amplo. A discriminação vedada é aquela que exclui, a administração desejada é aquela que inclui, que é a discriminação positiva, decorrendo, né? Decorrentes, no caso, das ações afirmativas. Acessibilidade. A acessibilidade envolve o quê? A criação de condições favoráveis de gozo de direito em igualdade de condições entre todos. Tranquilo. Barreiras são aqueles impedimentos na sociedade, nos objetos ou no comportamento, nas atitudes das pessoas. Desenho universal é a construção com acessibilidade plena. Vejam só, a adaptação razoável, ela se dá quando não possível, né? Quando não possível, a acessibilidade plena pelo desenho universal e, portanto, a tecnologia e, por fim, a tecnologia assistiva, que é um instrumento posto ali à disposição das normas técnicas com vistas à criação com vistas à garantia da acessibilidade. Ah, professor, eu já vi esses conceitos. Sim, você já viu, portanto, aqui nós simplesmente revisamos, e notem, revisamos
numa velocidade um pouco maior. Por quê? Porque a cobrança, esses temas você já estudou comigo lá na parte do estatuto, legal? Agora sim, vamos por algumas normas específicas dentro da nossa resolução, certo, pessoal? Vamos lá. A resolução CNJ 230 fala que a base normativa dela se dá com padrões de igualdade e de inclusão. Igualdade por quê? Igualdade no tratamento das pessoas com deficiência, ou seja, as pessoas com deficiência que necessitarem do poder público, elas serão do poder judiciário, serão tratadas com igualdade, né? E inclusão no sentido de você trazer pessoas com deficiência para o poder judiciário, que elas saibam que ela tem pleno acesso à justiça tal como as demais pessoas, que elas podem inclusive trabalhar, participar de concursos públicos, serem servidores, serem juízes e estarem integradas ao poder judiciário como um todo. Nesse contexto, a resolução estabeleceu como medidas urgentes, primeiro, a defesa do jurisdicionado com deficiência, ou seja, o jurisdicionado tem que ter uma série de prerrogativas e principalmente de tecnologias para que possam estar em juízo. De que adianta eu dizer para o jurisdicionado, por exemplo, dizer para uma pessoa que quer entrar com uma ação que ela tem acesso à justiça. Só que daí ela vai até o fórum, ela não consegue nem entrar no fórum. Porque que naquele fórum tem escadas, sem uma escada, sem uma escada rolante, sem um elevador, ela não consegue chegar à sala de audiência. De que adianta se ela chega lá no fórum e não tem banheiros adequados para que ela possa entrar? De que adianta ela ser autora do processo, ela ter o direito de consultar os autos, se ela tem uma deficiência visual, chega lá o servidor e dá para ela, na mão dela, um calhamaço de papel e diga, veja o processo. Né? Evidentemente que devem ser adotadas medidas e nisso a própria resolução disse, são urgentes. Devemos tomar medidas o quanto antes para que nós possamos de fato viabilizar esse acesso. Você garantir o acesso meramente na lei não adianta. Você deve garantir o acesso na lei prevendo condições materiais para o exercício desses direitos. Na sequência, nós temos também como medida urgente a ser observado o quê? A possibilidade de que haja a atuação de servidores e de serventuários, né? E de serventuários aqui com deficiência. Ou seja, para que esses servidores sejam capacitados tanto para atender, como também que os servidores, as pessoas com deficiência, possam vir a trabalhar perante o Poder Judiciário. Legal, pessoal? Show de bola? Legal. Vejam só, além disso, nós vamos atuar, né? Além disso, o CNJ diz que é necessária a atuação com vistas a eliminar barreiras. Essas barreiras devem ser eliminadas aqui, na atuação, todas as barreiras que possam existir dentro do Poder Judiciário. Além disso, prevê a resolução que essa acessibilidade deve se dar com segurança e com autonomia, desenvolvendo, né? Com o desenvolvimento do atendimento ao público à pessoa com deficiência. Como eu disse para você, imagina só, chega lá uma pessoa com deficiência, né? Chega lá a pessoa com deficiência perante o balcão e diz assim, eu queria ter conhecimento do que aconteceu com os autos do meu processo. E é uma pessoa cega. Pega o servidor, pega para ela, imagine que isso aqui é o processo, ele chega lá e joga o processo na frente do servidor, na frente da pessoa e diga, fique à vontade para ver. Não adianta, nós temos que desenvolver um atendimento específico para atender a essas pessoas. Isso parte da capacitação dos servidores que vão trabalhar no Poder Judiciário, que é o caso, é o que você já está fazendo aqui desde já. Na sequência, né? Vamos lá. A adaptação arquitetônica, que foi o que eu falei, chega lá a pessoa cadeirante tem um monte de escada, ela não consegue chegar até o fórum, até a sala de audiências. Nós temos também, pessoal, o acesso facilitado ao transporte público. Isso aqui é bem interessante, por quê? Né? O fórum está instalado lá num localzinho ermo, né? Lá num terreninho ermo na saída da cidade. Aí a pessoa mora num outro ponto da cidade e não tem nem sequer um ônibus que permite que ela se locomova até lá. Ou não tem nem mesmo um ônibus que possa levá-la até lá com
um elevador, no caso de um cadeirante. O acesso não fica prejudicado? Sim. Notem, pessoal, que a preocupação da resolução é ampla. Ela se volta, né, para se preocupar, ela se volta ela se volta a sua atenção em relação à pessoa com deficiência de forma bastante ampla, se preocupando em termos gerais, inclusive com a chegada da pessoa até o Poder Judiciário, e não apenas com a prestação do serviço. Legal? Portanto, facilitação do acesso, facilitação dos transportes. Legal? Bacana? Vamos lá, pessoal. Vejam, além disso, nós temos o seguinte, ainda dentro dessas ideias aqui de acessibilidade com segurança e autonomia. Quais seriam as obrigações do Poder Judiciário? O Poder Judiciário, todos os órgãos do Poder Judiciário devem observar o quê? A capacitação de servidores e de terceirizados, certo? Deve também promover a capacitação específica em libras de pelo menos 5% dos servidores, e eu grifei porque você tem que saber desse percentual, né? Tem que saber desse percentual para a sua prova, né, de servidores e terceirizados. A adaptação e construção de novos imóveis de acordo, né, com os padrões de acessibilidade e a viabilização de vagas específicas de estacionamento. E aqui segue a regra geral. Notem que nós não poderíamos, por exemplo, e seria ilegal se nós tivéssemos aqui 1%. Né? Por quê? Porque o nosso estatuto prevê 2%. Então, está aqui 2% assegurando pelo menos uma vaga. Aí eu pergunto para você, tá, e se a resolução colocasse que seria 5% das vagas? Não tem problema, ela não estaria violando, ela estaria prevendo uma condição melhor. O que ela não pode é prever um percentual menor. Certo? De toda forma, né, você deve lembrar que, felizmente, isso facilita para nosso estudo, facilita para nossa preparação. Essa reserva de vagas dentro do Poder Judiciário será de 2%, ou pelo menos uma vaga. Certo? Sintetizando, nós temos que ter capacitação dos servidores e terceirizados que eventualmente trabalhem perante o Poder Judiciário, capacitação específica de pessoas para que tenham contato com Libras a fim de auxiliar a pessoa com deficiência. Pelo menos 5% desses servidores devem ser capacitados em Libras. Inclusive, pessoal, eu já trabalhei no TRT da 9ª região, já fui servidor do TRT da 9ª região. Na época que eu era servidor lá, nós tínhamos cursos, né? Nós tínhamos cursos específicos para pessoas que tivessem interesse em aprender Libras. Veja que legal. Você entra no serviço público, se você quiser se desenvolver, dizer, olha, eu vou aprender Libras, vai ter curso periódico lá para ensinar os servidores a trabalhar com Libras. Né? Veja, se for a tua vocação, se você tiver uma vocação nesse sentido de ajudar as pessoas, seria uma ótima ideia. Legal? Portanto, capacitação específica para Libras, adaptação e construção das estruturas físicas, imóveis, de acordo com as regras de acessibilidade, e a provisão de um estacionamento para os jurisdicionados, né, para quem for lá para a parte que se dirigir até o tribunal, por exemplo, garantia de pelo menos 2% ou uma vaga se forem menos de 10 vagas. Legal? Na sequência, veda-se a imposição de custo adicional, ou seja, nós não podemos ter dentro lá das custas e das despesas processuais em termos gerais, é uma pessoa com deficiência, então as despesas processuais nesse caso será maior. Não pode, certo? Nesse caso nós vamos cobrar mais. Não pode, certo, pessoal? Não pode. Deve ser a mesma coisa. Licitações com observância do desenho universal, né? Claro, as licitações dos projetos, a licitação de projetos deve observar aí o desenho universal. E vejam só, a acessibilidade dos processos eletrônicos. Isso aqui é um desafio muito grande, tá, pessoal? Porque agora com o desenvolvimento dos PJIs, né, dos processos judiciais eletrônicos, é muito importante que haja a acessibilidade a esses processos, né? A acessibilidade, o acesso aos sites dos tribunais, entre outras coisas. Legal? Vamos lá. Na sequência, não discriminação, né?
devem ser adotados, a não discriminação é um dos postulados que nós temos lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é aquele princípio geral, o postulado, você está lembrado comigo, e a própria resolução fala que também a não discriminação no Poder Judiciário será considerado como um dos postulados. Além disso, nós temos, dentro da resolução do CNJ, algumas regras relativas à integridade física e psíquica da pessoa com deficiência. Entre elas se destaca a prioridade de atendimento de proteção e socorro, a prioridade de atendimento nos serviços públicos de forma geral, a prioridade na disponibilização de recursos para a promoção de políticas públicas, a prioridade para acesso à informação por intermédio de recursos acessíveis e também a prioridade na tramitação dos processos judiciais. E aqui, cuidado, pessoal, essa prioridade, ela não vai se dar, como eu já vi em questões, apenas em relação a atos urgentes. Ela se dá em relação a todos os atos processuais. Se o servidor, ele tem que cumprir 10 intimações, se uma dessas 10 intimações envolver pessoa com deficiência, essa intimação da pessoa com deficiência fura fila. Ainda que ela tenha sido a 10ª intimação a ser colocada na sua pilha de atividades. Deve ser praticado antes. Ou seja, todos os atos. Porque, cuidado, ato urgente por si só já tem prioridade dentro do Poder Judiciário, dentro do estudo do direito processual. No caso da pessoa com deficiência, todos os atos terão tramitação preferencial, inclusive para fins de julgamento. Legal? Show de bola? Na tela. Vamos avançando, pessoal. Ainda a respeito aqui das regras do CNJ. Temos o seguinte, agora nós vamos passar a tratar sobre os servidores com deficiência. Como eu disse a vocês, essas regras que nós vimos, na verdade até agora, elas são aplicadas de forma geral. Por que de forma geral? Porque elas se aplicam ao jurisdicionado, elas se aplicam ao advogado, ela se aplica ao servidor com deficiência, ela se aplica a todas as pessoas que de forma direta ou indireta tenham contato com o Poder Judiciário, certo? A todos. Ah, eu sou um autor e tenho deficiência. Ah, eu sou um juiz com deficiência. Ah, eu sou um servidor com deficiência. Sou um advogado com deficiência. Todos eles merecem essas regras que vimos até agora, se destinam a todos. A partir desse momento, nós vamos tratar de regras específicas para as pessoas que trabalham no Poder Judiciário. Para você, futuro analista, para você, futuro técnico, para você, inclusive, futuro juiz que vai trabalhar perante o Poder Judiciário, certo? Portanto, claro, a resolução fala em servidores, mas acaba se estendendo também aos membros, né? Vejam comigo na tela. Em relação aos servidores com deficiência, nós temos o seguinte. Primeiro, pessoal, para que haja definição de critérios a fim de que nós possamos definir se determinada pessoa é ou não é deficiente, a resolução diz o seguinte, que haverá necessidade de uma ação. Essa avaliação é feita por junta médica, de acordo com normas regulamentares internas, que o edital do seu concurso, ele tem lá um tópico específico que vai descrever a deficiência, como se dá a caracterização, até para aquela reserva de vagas específica, certo? Isso não vem na resolução. A resolução, ela vai, na verdade, seguir a orientação lá da Lei 13.146, estabelecendo os critérios para avaliação. E notem que é muito parecido com aquilo que você estudou comigo lá nos dispositivos iniciais do Estatuto. Na tela. Vejam, impedimentos nas funções e estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos ou pessoais, limitações para o desempenho de certas atividades e restrições de participação. Notem, portanto, que a avaliação leva em consideração esses detalhes. Vai depender de ato interno específico, vai depender do edital do concurso, a melhor explicitação e quem será ou não considerado a partir destes critérios. Legal? Outra regra voltada aos servidores com deficiência é o famigerado artigo 19. Esse artigo 19 fala o quê? Que os editais de concurso, e você está estudando isso comigo por conta dessa norminha aqui, ele diz assim, que para o ingresso nos quadros do Poder Judiciário, ou seja, para que você possa ser juiz ingressando no quadro, ou para que você possa ser técnico, um auxiliar da justiça, ou um técnico, um analista, um oficial de justiça,
o edital do concurso vai prever nos seus objetos de avaliação, disciplina que abranja o direito das pessoas com deficiência. Por isso, pessoal, que eu falo para você o seguinte: vai estudar para tribunal, vai ter que estudar noções sobre pessoas com deficiência. Evidentemente que os editais, os primeiros editais que estão surgindo, alguns colocam, outros não, porque a norma acaba levando um tempo ali para ser aplicada. Exige, inclusive, um controle social, um controle nosso, da própria sociedade, no sentido de exigir que esse conteúdo seja cobrado em prova. Mas fato é que, vejam, a norma fala, os editais para o ingresso no Poder Judiciário, inclusive nos quadros dos serviços auxiliares. Ela fala que só aplica ao Poder Judiciário Federal, ela fala que só aplica aos tribunais superiores, ela fala que se aplica só ao TJ, aos tribunais de justiça, não. Ela fala que se aplica a toda a estrutura do Poder Judiciário. Legal? Atenção! Na sequência, pessoal, vejam só, ainda em relação aos servidores, nós temos a necessidade de se informar sobre os seus direitos quando da posse. Não obstante, com o estudo que o concurseiro faça, né, em relação a esse conteúdo, na hora que você toma posse, antes mesmo de você entrar em exercício, nomeou, toma posse, exercício. No ato da posse, que é a formalização do ingresso ali, e que depois ocorre a sua eficácia com o exercício, o próprio órgão de RH vai informar dos direitos das pessoas com deficiência. Claro que hoje a ideia é que você já saiba, você estuda essa matéria efetivamente para concurso público. Mas mesmo assim, podem ter normas internas, podem ter prerrogativas internas, benefícios específicos, e na hora que você ingressa lá no órgão, você vai ser informado desses direitos para que, caso você queira exercer o seu direito, você possa fazê-lo. Legal? Na sequência, temos também, pessoal, um acompanhamento periódico ao longo do tempo ali, no seu desempenho das funções, com adequação do ambiente, para que o ambiente seja acessível, revisão de eventuais políticas e alocação de servidores com deficiência, aprimoramento das tecnologias assistivas. E aqui, pessoal, vem cá comigo na tela que eu quero falar dos estacionamentos. Eu estou agora tratando das regras voltadas para os servidores. Para você, futuro servidor do Poder Judiciário que tem deficiência. Você tem uma série de prerrogativas e nós estamos analisando aqui. Você viu comigo um pouco antes que nós tínhamos lá para os jurisdicionados a previsão de 2%, pelo menos 2% das vagas, ou uma das vagas se o resultado for inferior a 1. Isso não se aplica para o servidor. Isso se aplica para as pessoas que vão até o Poder Judiciário, para o advogado, para o perito, para o autor, para o réu, para um terceiro interveniente, não para o servidor. Para o servidor com deficiência, o Estatuto diz o seguinte: ele tem direito a uma vaga especial. Isso mesmo, ele tem direito a uma vaga reservada. Ou seja, se nós tivermos num ambiente de 200 pessoas em uma determinada comarca, e naquela comarca nós tivermos 10 pessoas com deficiência, nós teremos 10 vagas preferenciais. Se nós tivermos 20, nós teremos 20 vagas preferenciais. Se nós tivermos 50, nós teremos 50 vagas preferenciais. Certo? É a ideia de que a administração do fórum, a administração da comarca, da unidade judiciária, ela esteja atenta às pessoas com deficiência e preveja ali, crie, estabeleça, formule vagas específicas para elas. Na tela comigo, portanto, cuidado para diferenciar. O estacionamento, que eu chamei aqui de interno, deve ser o seguinte: deve ter vagas preferenciais específicas para todos, né? Em relação ao estacionamento externo, o percentual de 2% ou pelo menos uma das vagas. Show de bola, pessoal? Fique atento, portanto, em relação a esse detalhe. Vejam só, no exercício do trabalho, tem algumas prerrogativas? Tem sim, pessoal. Vejam que interessante, né? Vejam que interessante. Nós temos a questão do criação de prerrogativas para a pessoa com deficiência no seu trabalho. Hoje, o home office é uma realidade nos tribunais. O que seria esse home office? Nada mais é do que a possibilidade de você estar em casa,
em determinados dias da semana ou de forma permanente, isso vai depender do órgão, e você exerça as suas atribuições como técnico, como analista em casa. Você trabalhe à distância, digamos assim. Você vai pegar o seu computador, vai acessar os sistemas internos dos tribunais e a partir daí você vai desempenhar a sua atividade. Já há dados, pessoal, comprovados de que a pessoa que trabalha em home office, e claro, a pessoa que se adequa, porque tem pessoas que não conseguem se adequar porque exige muita responsabilidade, né? Elas produzem mais do que o servidor que se dirige ao local. E ela tem a vantagem de se gerar menos custos para a administração pública, ela tem a vantagem de você não ter você poder não precisar se preocupar com deslocamento, enfim, ela tem uma série de vantagens. Claro, é um trabalho específico que não pode ser desenvolvido em todos os casos, porque afinal de contas tem que ter atendimento ao público, tem que ter auxiliar da justiça lá caso o juiz precise de um apoio, mas elas têm se tornado uma realidade e hoje isso é muito comum. Eu mesmo, quando estava no TRT da 9ª região, eu trabalhei um tempo na forma presencial, ia até o local, trabalhava lá na unidade e depois, num certo momento, eu consegui trabalhar remotamente. Eu trabalhava em casa e desempenhava minhas atribuições em casa. Isso é perfeitamente factível e cada vez tem se tornado uma realidade maior dentro de concursos na área dos tribunais. Certo, pessoal? Agora o seguinte, qual que é a relação disso com a pessoa com deficiência? Se nós tivermos dentro do Poder Judiciário a previsão de regras ou de vagas para o home office, na tela comigo, a pessoa com deficiência tem preferência na escolha para trabalhar em home office. E por quê? A pessoa com deficiência vai ter preferência porque, na verdade, pessoal, ela tem mais dificuldade com mobilidade. Às vezes a sua casa já está toda adaptada, ela precisa se locomover 5, 10 quilômetros, então se ela pode desenvolver o trabalho na forma do home office, que ela faça em casa. Que ela faça em casa. Ah, professor, não é uma discriminação? Sim, é uma discriminação positiva. Vamos criar aqui um aspecto favorável à pessoa que tem maiores dificuldades. Legal? Portanto, é preferencial. Agora eu pergunto para você, pode obrigar? Não. Cuidado, tá, pessoal? Vejam só, não pode obrigar. A pessoa com deficiência, ela será consultada se ela tem ou se ela não tem interesse. Legal? Portanto, vamos lá, fiquem atentos aqui em relação a isso. No que diz respeito, só uma observação, né? Eu sei que é um assunto que sempre chama muito atenção o home office. Cuidado, pessoal. Ah, trabalhar em casa é bom? É bom. Mas às vezes você acaba trabalhando até mais, né? Você acaba trabalhando bastante. Tem uma vantagem muito boa, que é a vantagem de você estar em casa. Mas não pense que é você pegar o home office para você sentar lá e não fazer nada. Muito pelo contrário. O home office vai exigir de você uma produção mais ativa, né? Você não vai poder, claro que no presente, quando você está lá na unidade também, mas o home office ele tem controles mais rígidos quanto à produção. Mas sem sombra de dúvidas é excelente. Eu mesmo, no tempo que trabalhei no home office, achei fantástico, é muito bom. E olha, pessoal, não é nada impossível, tá? Não achem que é algo assim muito remoto, né? Ah, vai ter só deficiente e todos eles vão pegar. Não, não é assim, pessoal, tá? Tem vaga para todo mundo, basta você se demonstrar interessado, basta você primeiro ingressar e depois se demonstrar interessado, com o tempo você consegue, legal? Quanto à jornada de trabalho, vejam só. Primeiro, não pode, como a pessoa com deficiência, ela tem direito à jornada especial, ela não pode ser discriminada em face disso. Em relação ao banco de horas, pode ser utilizado também pelas pessoas com deficiência e o servidor com deficiência não pode ser obrigado a prestar horas extras se essa atividade extraordinária for prejudicial à sua saúde. Certo, pessoal? Portanto, fique atento aqui, ele não poderá ser obrigado a prestar hora extra. Em relação aos demais servidores, você sabe que a administração pode sim, se houver, obrigá-lo a prestar horas extras. Legal? Na sequência, pessoal, agora é o seguinte, servidor que tem um familiar com deficiência. Aquele slide anterior falava de todos os servidores com deficiência. Mas vamos supor que eu sou casado com uma pessoa que tenha deficiência.
e eu sou servidor público, estou desempenhando minhas funções, evidentemente, a depender da deficiência, eu necessitarei dar um auxílio ao meu cônjuge. Ou ao meu filho, que tenha deficiência, pode ser o caso também. Nesse caso, olhem só, a própria resolução diz que se for o cônjuge, for um filho ou algum dependente funcional, eu vou gozar do quê? De alguns critérios de facilitação de cuidados. Quais são esses critérios? Preferência no home office, novamente aquela regra, ou seja, ainda que eu não seja deficiente, mas eu tenho um filho com deficiência, o qual eu preciso ter um acompanhamento intenso, eu vou gozar da preferência no home office. Vai ter a viabilização de planos de saúde com vistas a atender o meu filho. Olha que bacana. Se você tem um filho com deficiência, você vai ter um tratamento, um atendimento especial dentro do órgão. Você também terá liberdade para horário especial, sem discriminação, podendo participar de banco de horas e sem a vedação, sem a obrigação à prestação de horas extras. Portanto, na realidade, pessoal, você vai pegar aquelas prerrogativas que são estendidas ao servidor com deficiência, serão também aplicadas ao servidor que tenha um cônjuge, um filho, um dependente funcional com deficiência. Ah, mas e se eu tiver um primo, professor, vou gozar desse benefício? Depende. Se esse seu primo estiver sob sua guarda e esse primo estiver na sua ficha de dependentes funcional, sim. Caso contrário, não. Tem que ser cônjuge, filho ou dependente, tá bom? Um filho adotivo, uma pessoa que você tem a guarda, enfim, vai depender do caso concreto aqui para nós. Olha, legal, pessoal? Para que nós possamos encerrar o conteúdo, vamos lá tratar de duas questõezinhas de prova. A primeira dela diz o seguinte, caiu no TRE Pernambuco. Vamos lá. A resolução CNJ 230 representou inovação no CNJ, né? Representou inovação no CNJ, com base na Constituição Federal e em convenção internacional, já que se antecipou a legislação específica relativa à inclusão da pessoa com deficiência. Não se antecipou, né, pessoal? Veja, a resolução é de 2016, o estatuto é de 2015, né? O estatuto de 2015 e a convenção é de 2009. Portanto, está errada a letra A. Letra B. Foi editada com base em decisões administrativas do próprio CNJ, que atribuíram à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência status de emenda constitucional. Poxa, o CNJ não faz nada nesse sentido. O que confere status de emenda constitucional à Convenção é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional. Letra B está errada. Legal? Vejamos, pessoal. Letra C. Estabeleceu prazo para os tribunais criarem as chamadas comissões permanentes de acessibilidade e inclusão, que devem ser interdisciplinares e integradas por servidores e magistrados com e sem deficiência. Tá certo, pessoal. Artigo 45. Eu não falei propriamente dessas comissões para que nós possamos falar rapidamente delas agora. Vejam só, o que seriam, né, essas comissões permanentes de acessibilidade e inclusão? Nada mais é do que você criar dentro dos tribunais um órgão específico que fique responsável por averiguar se as normas da resolução e da lei estão sendo observadas, para terem um contato direto com relação a eventuais reclamações, a eventuais alegações de descumprimento, para o desenvolvimento de atividades, a alocação de recursos, alocação de servidores com deficiência, adaptação de ambiente de trabalho, contratação de softwares de tecnologia assistível, ou seja, é um corpo organizacional, um órgão dentro da estrutura do Poder Judiciário focado na proteção e na observância da resolução. Esse corpo ele é formado por servidores, é formado por magistrados, né, tanto com quanto sem deficiência, para que haja um equilíbrio na definição das políticas. Legal? Na tela novamente. Foi o primeiro ato normativo do CNJ a tratar do assunto. Está errado, né? Eu acho uma bobagem o CESP cobrar isso, mas só para que você saiba, nós já tivemos uma outra resolução do CNJ em 2009, que era a 27, que já tratava do tema, então não foi o primeiro, e visa orientar os juízes eleitorais quanto à escolha dos locais de votação de maneira a garantir acessibilidade para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. Pessoal, não é isso, né? Quem vai tratar disso, evidentemente, vai ser resolução lá do
próprio TSE, não é o caso aqui do CNJ. Letra C, correta e gabarito da nossa questão. Por fim, pessoal, vejam só, à luz da resolução CNJ, que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e seus serviços ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, assinale a alternativa correta. Letra A. Vamos lá. Letra A. É garantido à pessoa com deficiência o acesso aos atos processuais de seu interesse desde que presente seu advogado? Não, pessoal. Nós não temos esse condicionamento aqui, portanto, a letra A está incorreta. É garantido à pessoa com deficiência o acesso aos atos do processo do seu interesse e ponto. Não tem esse condicionamento. B. Os tribunais devem instituir comissões permanentes de acessibilidade e inclusão compostas integralmente por magistrados e servidores com deficiência. Composta por magistrados e servidores com e sem deficiência. Portanto, a letra B está errada. Vamos lá? Letra C. Cada órgão do Poder Judiciário, né? Cada órgão do Poder Judiciário devem dispor de um percentual mínimo de servidores, funcionários e terceirizados capacitados para o uso e interpretação de Libras. Isso mesmo, é um percentual mínimo? Sim. Professor, não é 5%? Sim, é 5%, mas a lei não explicitou, mas também não trouxe informação errada. Se ela trouxesse, por exemplo, 2, estaria errado. Se ela trouxesse dizendo assim que poderia ser 10, estaria certo, porque o percentual mínimo é de 5%. Legal? Vamos lá. Se o órgão do Poder Judiciário estipular regime de home office aos seus servidores, aqueles com mobilidade comprometida concorrerão em igualdade de condições? Não, terão preferência. Letra D está errada. O servidor que, tendo tomado conhecimento de alguma conduta discriminatória praticada por outro servidor por motivo da deficiência, não comunicar o fato à autoridade competente incorrerá em pena de suspensão. Pessoal, pena de advertência, né? Advertência. Uma regrinha específica lá que você vê no artigo 33, parágrafo 1º. Legal, pessoal? Show de bola? Vejam só, gabarito dessa questão é a letra C. Com isso, vem cá comigo na tela, porque mais um bloco concluído, mais uma aula encerrada e nós fechamos aqui o estudo da resolução CNJ.